Muito bem, 8 horas e 32 minutos. Político, podemos dizer, desde adolescente, ele inicia a trajetória no movimento estudantil, ainda em Alagoas. Participa da luta contra a ditadura militar, é presidente da UNE nos anos 80 e se filia ao PCdoB, legenda que defendeu por boa parte da carreira política, que tem 7 partidos ao todo. Esteve no Executivo e no Legislativo, foi ministro em 4 oportunidades, deputado federal por 6 mandatos, inclusive ocupou a presidência da Câmara. Nós vamos ouvir o pré-candidato à presidência da República, Aldo Rebelo, aqui no nosso estúdio, na TMC. Seja bem-vindo. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia aos nossos ouvintes, internautas. Uma alegria, muito obrigado pelo convite. E vamos refletir um pouco sobre os desafios do nosso país, a situação que nós vivemos. Elogiei a elegância para quem está vendo aqui, cachecol, paletó, chapéu. Ele falou que é o frio de São Paulo, é o frio de São Paulo. Vamos esquentar essa conversa então. O senhor é bem conhecido, bem relacionado no meio político, mas pensando no carro por aplicativo, no balcão da padaria, na feira, o senhor é pouco conhecido. Como apresentar Aldo Rebelo para quem não o conhece? Quem é Aldo Rebelo? O que o Aldo Rebelo tem a oferecer para o Brasil de 2026? Felipe, eu tenho a oferecer uma experiência na vida pública, tanto na administração. Eu fui secretário municipal em São Paulo, fui vereador e fui secretário municipal, fui secretário de Estado em São Paulo, fui secretário da Casa Civil. Fui ministro de 4 pastas diferentes. Fui ministro da Defesa, ministro da Ciência e Tecnologia, ministro do Esporte, na preparação da Copa e da Olimpíada. E fui ministro da Coordenação Política. Fui líder do governo do presidente Lula, fui presidente da Câmara dos Deputados, portanto, reúno essa experiência. E também uma biografia limpa. Eu nunca tive uma conta minha rejeitada no Tribunal de Contas. Nunca sofri uma ação do Ministério Público. Nunca tive e nem tenho ação no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é uma biografia limpa no momento em que o país tem que mergulhar em Banco Master, INSS, já passou por Petrolão, por Mensalão. E creio que uma experiência acompanhada de uma biografia, ficha limpa, é um dado importante no país que vive de escândalo em escândalo e de fracasso em fracasso. Ministro, falando sobre isso, né, sobre os escândalos, já que o senhor também já tratou e falou sobre o escândalo do Master, que é algo que está na cabeça das pessoas já há bastante tempo, desde o final do ano passado, quase que diariamente falamos sobre isso, gostaria de falar com o senhor sobre Flávio Bolsonaro. Os senhores falaram recentemente, como é que está a relação com o senador? Como é que o senhor avalia o desgaste da pré-candidatura com relação à ligação que ele tem, a relação que ele tem com Daniel Worcaro? Bom dia, Joana. Bom dia. Tudo bem? Eu conheço mais o pai do Flávio. Fui deputado com o Bolsonaro durante mais de 20 anos e convivemos na mesma comissão. Nós integrávamos na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Viajamos juntos muitas vezes pelo Brasil, principalmente pela Amazônia, por conta da nossa presença nessa comissão. Sempre tivemos uma relação muito cordial, embora com algumas diferenças. Esses filhos do Bolsonaro eu conheci ainda quando eles eram crianças, como conheci também a mãe deles, que chegou a ser vereadora no Rio de Janeiro. Portanto, são relações cordiais. Eu recebi esse telefonema, mas não tratamos de política. Tratamos apenas da relação com o pai dele. Perguntei como estava, ele me emprestou solidariedade por conta do problema com o partido, que convidou um outro pré-candidato que ainda não assumiu, mas fez o convite, e não tratamos de política. A ideia de como não tratar não tratamos, simplesmente não tratamos porque ele é pré-candidato à presidência, eu também sou, e estamos, portanto, nesse caminho, sem envolvimento político na conversa. Muito bem. Agora eu vou inserir aqui na nossa conversa a Dani Lima. Dani, bom dia. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia, Aldo. É um prazer falar com o senhor novamente. Queria entender um pouquinho como é que está a situação. O senhor mencionou agora, en passant, a situação no partido, né? No Democracia Cristã. Houve algum tipo de evolução do final de semana para cá
no sentido de consolidar ou não a pré-candidatura? Vai haver uma... Quem está te ouvindo pode ter segurança a partir de quando? Que sim, vai poder votar ou não no senhor em outubro? Bom dia, Daniela. Olha, o presidente do DC anunciou um convite ao ex-ministro Joaquim Barbosa, mas o próprio Joaquim Barbosa não se manifestou sobre esse convite. Eu conheço porque já frequentamos a mesma legenda no PSB, que também fez um convite na época que ele declinou poucos dias depois, sem dar nenhuma satisfação ao partido. Então ninguém sabe se o Joaquim Barbosa está no Brasil ou vive lá nos Estados Unidos, não se manifestou sobre isso. Então a pré-candidatura que existe até o momento é a minha pré-candidatura. E se houver qualquer obstáculo a que ela possa ir à convenção partidária, que deve acontecer lá para o fim de julho, começo de agosto, o caminho, como em tudo que acontece no Brasil, é a judicialização. Quando você se filia no partido, você estabelece um contrato, você tem direitos, entre os direitos apresentar uma candidatura a uma função, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Mas, nesse caso, eu fui convidado especificamente para isso. Esse convite é público, está nos jornais, que o presidente do DC me fez o convite para disputar a eleição para presidente da República. Eu, num primeiro momento, não aceitei, depois conversamos bastante sobre as condições para que essa pré-candidatura existisse e terminei assumindo a pré-candidatura. Isso é público e isso, evidentemente, estabelece obrigações e direitos que, se a política não resolver, o judiciário é quem tem que apreciar. Mas continuo fazendo a minha agenda de pré-candidato e levando as ideias que são as mais importantes para discutir o Brasil. Isso é o que uma eleição deve oferecer ao cidadão, ideias sobre o Brasil.